Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 50, última aula do ano de 2020, pandemia, Covid. Correção dos exercícios da página 44 a 48. Vamos lá. Então, a gente está falando sobre calorimetria, capacidade térmica, condução térmica, isolante térmico, condutibilidades, tá? Então, os exercícios. Alguns materiais são melhores condutores de calor do que outros. Para segurar um cabo quente de panela, o que você usa? O pano ou o silicone, né? Você não tem como pegar uma madeira. A apostila traz madeira, mas você vai pegar o quê? O cabo do espeto? Não tem, né? É para segurar o cabo quente. Qual a vantagem de usar cabo de madeira ou de plástico na panela? Agora sim, porque eles não são bons condutores. Suponha que você vai tirar a forma quente do forno, você vai pegar o pano úmido ou o pano seco. O seco, porque a água conduz o calor mais rápido do que o ar. E o pano seco tem ar entre as fibras. Como se meu pé tá balançando, né? E na 2. Para você relacionar irradiação térmica, correntes de convecção e condução. Então, metal dentro da panela vai conduzir o calor da panela para o metal e vai esquentar. A terra aquecida pelo sol é irradiação. O uso de lâmpada para aquecer, tipo dos pintinhos, tem que ser a lâmpada incandescente, porque ela produz mais calor do que luz. Por isso que elas foram trocadas pelas de LED. Um pedaço de manteiga colocado na frigideira e derrete por condução. E dentro da geladeira a gente tem que colocar os alimentos numa sequência lógica por causa das correntes de convecção de ar quente e de ar frio que sobem e que descem. Certo? O voo do urubu também é por corrente de convecção, parapente também é por corrente de convecção. E existem tipos de aparelho de ar-condicionado que servem tanto para aquecer quanto para esfriar. Diz como é que é a instalação desse aparelho. Se tiver no teto, vai prejudicar do aquecimento, porque o ar quente ele já tende a subir e por isso que a gente tem que ligar o oscilador. E caso seja instalado no chão, vai prejudicar o resfriamento, porque o ar frio já tende a descer. Então, esse tipo de equipamento se instala no meio da parede e mantém-se o oscilador ligado. Esse exercício eu achei horrível, tá? Achei muito mal explicado, muito vagas as coisas. Então, o que é sensação térmica e por que a gente não frita quando a sensação térmica passa dos 80? Porque a sensação térmica não é a temperatura real, certo? Então, a resposta da 1 já está aqui. Temperatura não é a mesma coisa que sensação térmica. A questão 2 era para você dizer qual é a temperatura dos objetos quando a sensação térmica está de 80. Primeiro que depende do objeto, se ele é bom condutor ou se ele é mau condutor. Se você deixar um ferro no sol, o ferro ele vai passar dos 30, porque ele vai ficar exposto à temperatura, entendeu? Agora, todos do ambiente vão ter a sensação ambiente. E a sensação térmica é igual para todos? Não. A justificativa está aqui na questão, no terceiro parágrafo do texto, tá? Daí, aqui tem uma pegadinha. Então, se o termômetro brasileiro está marcando 41 graus, qual é a escala? Celsius. E se este valor aqui fosse em Fahrenheit, seria um dia quente e um dia frio. Daí você tem que calcular para descobrir que seria 5 graus Celsius frio. Aqui era para você marcar as alternativas corretas, então a única que está errada é a letra E, que diz que o Sol manda calor para a gente por corrente de convecção, e não é. No 3, o médico usa o termômetro para medir a temperatura. Como é que funciona? Então, você deixa o termômetro no sovaco, né? Que é um lugar quentinho que segura o termômetro no corpo. Os dois lados estão em contato com o corpo. Aumenta a capacidade de condução.
Quando atinge o equilíbrio térmico, que o termômetro absorve a sua temperatura, ele marca qual é a temperatura do seu corpo. Em alguns dias, a temperatura, se existe uma temperatura que é igual na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Aí você volta lá na página 31, e na página 31 aqui tem o termômetro Fahrenheit e o Celsius, e daí você vem aqui e vê que o menos 40 é igual para as duas. Qual que é a diferença de temperatura para calor? Então, temperatura é uma grandeza escalar e temperatura é a quantidade de energia que é transferida de um corpo para o outro até o equilíbrio térmico. Aí, nesse esquema aqui, era para você escrever A, B, C, D e E, as mudanças de estado físico da matéria. Então, do sólido para o líquido, ou ele vai se liquefazer ou ele vai se fundir. Do líquido para o sólido, ele vai solidificar. Do líquido para o gasoso, ele vai vaporizar, evaporar ou ebulir. Do D, ele vai condensar ou liquefazer. E do sólido para o gasoso é como chama? A naftalina, que ela vai sublimar, certo? Tô achando esse meu pé tão bamba hoje. No 7 é aquela leitura de infográfico, né? E aqui era para você marcar o sólido, ponto de fusão, líquido, ponto de evaporação e a vaporização. E esses dois fenômenos 2 e 4 é exatamente o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A temperatura exata que a matéria passa de um estado físico para o outro. No 8, era para você assinalar as verdadeiras. Então, era a A e a C. A B, um copo com refrigerante e pedras de gelo, o gelo que resfria o refrigerante e não o refrigerante que aquece. Errado, é uma troca, né? E a D, todo corpo que recebe calor muda de estado físico. Não, ele apenas modifica a temperatura. No 9, como é que funciona o processo dos desodorizadores de ambiente? É por evaporação, né? E na 10, se você tiver que comprar uma barra de gelo e tiver que levar essa barra de gelo andando para casa, e você tem 3 equipamentos, você tem um cobertor, um pote de plástico sem tampa e um recipiente de alumínio com tampa. Como é que você faz para chegar com o gelo menos derretido em casa? Eu, professora Carla, colocaria no pote de alumínio, porque a garrafa térmica ela é feita de vidro, o alumínio é reflexivo. Por isso que a gente bota o papel, o lado brilhante para cozinhar as carnes para o lado de dentro, porque ele vai refletir. Então, se ele vai refletir a baixa temperatura do gelo. Além de colocar no alumínio, eu ainda colocaria envolto no cobertor, porque o cobertor, a função do cobertor é isolante térmico. Não importa se é para o calor ou se é para o frio, ele é isolante. Então, ele isolaria a temperatura baixa, certo? Oh my God! Estarei enviando quarta-feira para vocês na comunidade a prova número 6 para o dia 7, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até ano que vem. Tchau!